Olá a todos, e aí pessoal, tudo bem? Vamos ver agora como é que você inicia uma aula de educação física. Então vamos ver essa disciplina agora, educação física. Como é que você pode iniciar uma aula de educação física pelo meio de introdução motivacional, tá? Lembrando que introdução motivacional, como eu sempre falo em todas as minhas vídeo apresentações, que é o seguinte: quando você vai dar uma aula de introdução motivacional, no primeiro dia de aula, no primeiro dia do ano letivo, ou como você, por exemplo, você vai dar a aula de educação física, a primeira aula de educação física no dia em que que o professor de educação física, ele estava numa escola. Aí ele sai de uma escola e vai para uma outra escola. Aí quando ele vai para uma outra escola, obviamente ele vai conhecer novas turmas. Então, quando o professor ele dá a primeira aula dele, a primeira coisa que tem que se pensar, né, para que seja uma aula de boa qualidade, né, tem que deixar a primeira impressão. Como diz aquela frase, a primeira impressão é que fica, né? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, então, quando a gente fala de introdução motivacional, quando o professor de educação física ele vai dar aula de introdução motivacional, o que que acontece? Ele pode utilizar aqui, quando ele está em sala de aula, né? Quando ele não está atuando na quadra para fazer as atividades esportivas, né? Para futebol, handball, basquete, né? Então o que que acontece, né? Vôlei, tem o vôlei também e outras atividades também, né? Então o que que acontece? Então quando o professor está em sala de aula, porque quando o professor de educação física ele vai é, ter o contato, né, com as turmas que eles não conhecem, né? Então, o que, que acontece? O que, que ele pode fazer? A introdução motivacional pode ser iniciar uma aula por meio de um artigo de jornal, tá aqui, ó, uma reportagem, né, extraída aqui, né, um recorte aqui, né, de jornal. Pode utilizar também cartazes, que a gente vai ver aqui, ó. Ele pode utilizar aqui os cartazes, tá aqui, ó. Esse cartaz aqui, ó, tá bom? Tá aqui, beleza? Tá lá. Então, ele pode utilizar, né, também outros artigos de jornais aqui, ó, tá aqui, tá? Tem esse outro aqui que a gente vai ver, ó, tá aqui, tá lá. Recorte aqui, ó, tá? Que ele pode aqui utilizar, né? E também o recurso tá aqui também, que ele pode utilizar aqui, ó. Tá aqui, ó, que a gente vai ver também, ó, tá? A respeito aqui dos macronutrientes, né? O que que isso tudo a ver que foi que eu apresentei aqui? Então, e ele pode também pegar e apresentar, dar essa dica para o professor de educação física, né? Que ele pode utilizar todos esses aqui que eu mostrei aqui, que ele pode fazer a mesma coisa, fazer, né? Tipo um combo, né? Utilizar a parte tecnológica, né? Só para mostrar aqui, foi feita a pesquisa aqui, um assunto relacionado à educação física, né? Então tá lá. Então o que que acontece, gente? Quando o professor de educação física, né, ele vai entrar em sala de aula, vai conhecer a turma pela primeira vez, então o que, que ele pode fazer? Porque vamos dizer que em termos de teoria, porque na parte prática é simples, né? Ele pode simplesmente estar ali na quadra, ele vai lá, vai reunir os alunos ali, ó, gente, vamos formar aqui um grupo, aqui um time, né? Vamos ver com que vocês preferem ficar, vocês preferem jogar, aí pode fazer através de um bate-papo informal, para saber a respeito do que vocês gostam de jogar, qual o tipo de modalidade esportiva que vocês mais gostam e por aí vai. Agora, o que interessa aqui, né, de como iniciar a aula no primeiro dia, é em relação à parte teórica quando atua em sala de aula, né? Então, o que, que pode ser feito, né? Então, tá aqui. Eu coloquei aqui, né? Então, como iniciar a aula de educação física, parte um. É, Você vê que a disciplina de educação física ela é tão importante falar a respeito disso, de como pode ser dada uma boa aula de educação física, que foi dividida em 5 partes, tá? Então foi em 5 partes e já está disponível aqui, né, na descrição aqui abaixo, tá? Na parte da descrição já tem as 5 partes, né, da vídeo apresentação, tá? Então nessa parte um nós vamos falar a respeito tá aqui. Vamos ver, o professor de educação física, quando ele vai começar a conversar com os alunos, né, em sala de aula, tá aqui, vai falar a respeito ele pode falar a respeito de noção de saúde. O que, que ele entende de noção de saúde, tá? Aí tem um conceito e definição aqui, tá? E depois nós vamos ver na parte de atividades esportivas cotidianas, né? Objetivo principal, né? Quando você vai fazer educação física, tá querendo dizer
Qual é a importância dessa disciplina ter na escola, tá? E aqui você vai ver aqui o por que é considerada disciplina obrigatória. Então é isso que acontece, essa polêmica que envolve tanto a a disciplina de educação física, porque quando já se fala em educação física, o aluno já vai entender logo, então vamos fazer só práticas esportivas, né? Não existe a parte teórica. Muito tempo, antigamente, né, em algumas escolas, né, a aula de educação física era dada diretamente na quadra, tá? Era dada diretamente na quadra, não tinha atividade em sala de aula. Eu posso até dizer, tomar como exemplo na minha época, quando eu estava fazendo na época o termo era usado segundo grau científico, né? Era o segundo grau científico. O que acontece, né? A disciplina de educação física, ela não era dada na parte diurna, né? Na parte da manhã, né? Na parte da manhã eu estudava outras disciplinas, né? Mas a disciplina de educação física era dada à noite na escola. Então, à noite, a escola onde eu estudava, ela era aberta apenas para atividades de educação física e era dada só na quadra, né? Para você fazer atividade de handball, vôlei, basquete, handball também. Também fazia também gincanas, né, de fazer circuitos, né? Num trecho você faz ali um polichinelo. Aí quando você for fazer polichinelo 30 vezes, já passa para o outro, para outra área, para você fazer flexão. Então era feito assim, só com atividades esportivas, né? E a avaliação, né, como é uma disciplina escolar, então a avaliação é feita com o número de frequências, né? Quanto mais você frequentava a aula de educação física, mais é atribuída pontuações, né? E também era atribuída pontuações por por algumas atividades esportivas específicas, né? Quando você dá a volta na quadra, o pessoal dá a volta aí, faz uma caminhada em volta da quadra, que é importante também, né? Fazer essa atividade, né? De fazer da caminhada, né? Isso aí também ajuda também no objetivo principal que nós vamos ver, tá? Qual o objetivo principal, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, como é que, se eu sou um professor de educação física, o que eu faria em sala de aula, né? Faria um bate-papo informal e depois das apresentações e tudo, o que eu faria? Eu já começaria dizendo assim a respeito de noção de saúde. Então, o professor ele vai dizer, pessoal, o que vocês entendem por saúde? Qual é o conceito que você tem de saúde, né? O conceito, o que você sabe para você, o que é saúde? O que é ter saúde, né? Então, aí eu espero que os alunos dêem a resposta, né? E incentivar já o aluno a fazer dentro da introdução motivacional os questionamentos, como sempre, né? Fazer os questionamentos, tá? Então, o que acontece? Então, quando o professor vai falar de noção de saúde, então o que acontece, né? Ele pode apresentar uma pergunta de múltipla escolha, né? Que eu vou mostrar para vocês a pergunta de múltipla escolha como é que é. Então tá aqui, ó. Então tá aqui a pergunta aqui de falar de noção de saúde. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A sugestão, né, que eu posso dar, que o professor ele pode elaborar esse tipo de pergunta aqui, tá? Essa pergunta aqui, que fala assim, ele diz assim, né? Um indivíduo com saúde, né? Um indivíduo com saúde deve possuir, aí tem as opções, né? Aí quando tem aqui as opções, aí o professor, né, coloca ali no quadro, né, essas opções e ele escreve, né, um quadro ali e ele vai discutindo cada um. Aí fala, aí porque pergunta, o que o indivíduo com saúde deve possuir o quê? O que é um indivíduo que tem saúde? Quando você olha que um indivíduo tem saúde, o que ele deve possuir? Aqui está escrito, ó, nenhuma doença contagiosa. Vamos dizer que se você vai apresentar esse tipo de questionamento, né, para alunos, né, que começa ali no ciclo básico, alunos ali que tem ali principalmente ali no ensino fundamental, o que acontece? O aluno ele vai pelo que está dizendo aqui, ele vai logo dizer: não, se eu tenho saúde, eu não posso ter nenhuma doença contagiosa. Não é exatamente assim. Aí o professor ele pode promover esse debate. Então, quando o professor ele promove esse debate aqui em sala de aula, ele vai falar, ele vai começar a fazer o debate. Mas como assim? Por que você acha que não pode ter doença contagiosa, né? Vamos dizer que
para você ter saúde, você tem que levar em conta uma outra coisa que é relacionada ao sistema imunológico, que é o sistema de imunidade, que o professor ele pode falar isso, né? Sistema imunológico, porque quando você tem uma doença, uma vez que você é infectado por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, né? Por um protozoário, e que nesses assuntos, esses agentes causadores da doença, que é falado assim, já é na aula de biologia, tá? Na aula de biologia, e depois nós vamos ver nas partes, né, posteriores, nós vamos ver que o professor de educação física ele pode atuar como professor de biologia, esse que a gente vai ver nas partes posteriores, tá? Então, o que que acontece? Nenhuma doença contagiosa. Essa resposta está errada. Ela está errada pelo seguinte, que para você ter desenvolver um sistema imunológico para você produzir anticorpos, que isso é muito explicado na aula de biologia, mas o professor de educação física ele pode falar nisso também. Então, você tem que ter a sua imunidade, né? Você tem que desenvolver anticorpos para justamente atacar aquele agente infeccioso, aquele agente causador, né? Que entrou em você, né? Então, o que acontece, né? Que pode ser por via nasal, via oral, e ele entra na corrente sanguínea. Aí o professor de educação física ele pode explicar basicamente, tá? Aí o que acontece? Aí uma vez que o agente infeccioso está dentro do seu, que é considerado um corpo estranho, aí os anticorpos vão atuar, né? Os anticorpos vão atuar. Então, o que acontece? Então, para você ter saúde, você tem que estar com o sistema imunológico ativo. Então, aí o professor de educação física ele pode dizer: vem cá, nesse momento aqui, nosso sistema imunológico ele está ativo, ele está é, trabalhando aqui o tempo todo? Resposta: sim, ele está trabalhando o tempo todo, porque todo o tempo, até na sala de aula, você vê que existe agentes causadores de doença, tá? Mas vai provocar doença em você? Não, porque você tem seu sistema imunológico sempre atuando. Mas aí vai dizer, mas o que, que a educação física tem a ver com isso? A educação física é o seguinte, que a gente vai ver a importância de se ter educação física, não só na parte teórica, como também praticar a educação física, você está apenas, né, intensificando o seu sistema imunológico. Quanto mais atividade física você faz, até mesmo uma simples caminhada para você ver, ela está dentro aqui, ó, de atividades esportivas cotidianas. Um dos tipos de atividade esportiva cotidiana é justamente a caminhada. Então, quando você faz a caminhada, você está favorecendo que o seu sistema imunológico fique mais e se intensifica cada vez mais. Este que é um, um dos papéis fundamentais de se você praticar uma atividade física. E por que, que o aluno tem que praticar atividade física, né? Não só para poder ele ter um bom sistema imunológico, como também vai promover um outro objetivo, né? Que a gente vai ver, né? Com mais detalhe, que é a respeito de uma coisa mais profunda, que é a respeito de para você ter um bom rendimento nos estudos, né? Porque quanto mais atividade física você faz, mais o seu sistema cardiovascular, né, trabalha melhor, porque o sistema cardiovascular, que é formado por coração, veias e artérias, né, eles trabalham ali para mandar nutrientes, né, vindos da alimentação, e também não só nutrientes, como também os gases respiratórios, o oxigênio, né? Quanto mais atividade física você faz, mais oxigênio que o sistema cardiovascular, o coração que bombeia, né, manda para os órgãos, né? Manda para os órgãos e pronto. E você tem o que? Mais energia. É isso que é interessante, né? É isso que o professor de educação física deve debater em sala de aula com os alunos. E assim a aula se torna mais interessante. E não pode fazer com que o aluno jamais, principalmente assim quando do ensino fundamental, que acontece muito, não fazer o aluno ligar a educação física só para atividades esportivas, tá? Então tem que ter também essa parte teórica que é muito importante, né? Antigamente, há muitos anos, não havia isso. Não havia isso. Agora você vê através é, de pesquisas, né, aumentando a área de conhecimento, principalmente que a gente vê depois nas outras páginas relacionadas assim à relação ao uso de anabolizantes, né, o doping que acontece, então a gente antigamente não se colocava muito essas informações assim na escola, que era só discutido só na disciplina de biologia, mas agora isso aí também pode ser um assunto na educação física.
tá? Já que a educação física atua também em sala de aula, não apenas na quadra esportiva, né, que a escola tem, ou no campo aberto, tá certo? Então tá aí, gente. Então vamos lá. A outra opção que fala assim, ó, noção de saúde. Ah, o indivíduo com saúde deve possuir plano de saúde? Isso aí não tem nada a ver. Nada a ver, é uma coisa que, tendo ou não plano de saúde, então é uma coisa que não se discute muito. Mas se o professor quiser, né, ampliar, né, esse debate relacionado ao plano de saúde, tendo plano de saúde ou não, isso aí não vai interferir, né? Eu não tenho um plano de saúde, vamos dizer. Eu não tenho um plano de saúde, então a minha saúde vai ficar abalada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E agora, quando tem essa outra opção que você vê aqui, ó. Perfeita harmonia biológica, psíquica e social. Essa é a resposta? A resposta, então, tá aqui, ó. Tá aqui a resposta, ó. Vou marcar aqui, ó. Resposta, ó. Tá aqui, ó. Resposta, sim. Pessoal, então é isso. Quando você tem saúde, né? Então a resposta que fala é você tem perfeita harmonia biológica, psíquica e social. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quando você eu tenho uma saúde na parte biológica boa, meu sistema imunológico está atuando muito bem. Tá, mas como é que está a sua parte psíquica, né? Como é que está a sua parte psíquica? Você tem por exemplo, algum problema de depressão, ansiedade, né? Porque não adianta eu ter condicionamento apenas físico. Então vamos lá, quando você fala condicionamento físico, tá ali, ó. Nós estamos falando de objetivo principal. Então, o objetivo principal da educação física, né? Vamos dizer assim, você pode ter objetivo principal, vamos dizer assim, né, ou pode falar também de objetivo primário, porque tem também objetivo secundário, tem outros objetivos, né? Mas o objetivo principal para você fazer atividade física é você ter condicionamento físico. Quando a gente fala condicionamento físico, não pode estar ligado necessariamente em escola, em educação física na escola. Quando você fala condicionamento físico, você pode fazer uma atividade física. Eu já terminei a escola, já terminei a minha vida estudantil, já fiz minha universidade, pronto. E como é que eu vou. E a minha condicionamento físico? O que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade, fazendo uma caminhada, fazendo uma atividade esportiva, né? Andar de bicicleta também. Então, o objetivo principal é o condicionamento físico, justamente para você ter uma boa, né, uma perfeita harmonia, né, na parte biológica, né, para você desenvolver a sua imunidade, como foi falado, né, e também para você resolver esse problema na parte psíquica, né, relacionada a coisas psicológicas, né, relacionada, por exemplo, à alienação mental, né, que existe muito, né, que isso aí é algo que domina a gente de uma maneira tão fácil, né? Então, se você tem que cuidar nessa parte psicológica também, como é que está a sua condição psíquica, né? Aí o aluno, se quiser, ou junto com os outros alunos, pode debater sobre isso, criar um ambiente agradável dentro de sala de aula ali em conjunto. O professor de educação física, ele não precisa usar exatamente a sala de aula em si, que tem as carteiras. Ele pode usar a própria quadra também como uma sala de aula. Porque primeiro ele vai conversar com os alunos, debater ali. Principalmente às vezes acontece assim, quando acontece assim, no primeiro dia de aula, quando for em época de calor, né? Quando tiver uma época de calor, altas temperaturas, né? Então vamos criar um ambiente ali, fazer uma conversa informal ali, na área externa da escola, né? Na parte assim da quadra também, tá? Então, beleza. E perfeita harmonia biológica, psíquica e social. Gente, olha só. Então, quando a gente fala, então o professor, quando ele fala também na parte social, como assim na parte social? Na parte social, como é que está a sua condição social, né? Em relação quando você tem, como é que tá as suas relações interpessoais com as outras pessoas? Como é que tá a sua comunicação com as outras pessoas, né? Então, na parte social, então, se o professor ele pode perguntar para os alunos assim, cite algumas doenças relacionadas a doenças sociais, né? Se o aluno souber, assim, se pedir para ele dar um palpite a respeito, né? Então, qual é cite assim doenças sociais? Então ele pode dizer, é, então vamos fazer o seguinte. Antes disso, né? Tem uma outra pergunta que está aqui, ó.
Tá aqui feito, né? Ah, então deixa eu discutir só outra coisa aqui, outras opções aqui, tá? Então, voltando aqui na parte social, ele pode dizer, pode citar depressão, né? Pode citar ansiedade e pode também relacionar com moléstia social. Moléstia social, como assim? Relacionadas a doenças profissionais, tá? Doenças profissionais, principalmente o pessoal que trabalha, né, que trabalha na área de saúde, né, nos hospitais, clínicas, né, e também trabalha em ambientes assim que pode desenvolver, né, algum problema de doença social, de moléstia social, principalmente para, por exemplo, pessoas que trabalham no campo de mineração e que pode assim absorver através da respiração metais pesados, principalmente pessoas que trabalham em mineração, né? E que existem algumas doenças, né? Que precisam ter algum suporte, né? Algum suporte. Aí tem aquela coisa que recebe a insalubridade, aí já é na parte de direitos trabalhistas que existe, né? Nisso também. Então, o que acontece? O professor de educação física ele pode falar a respeito sobre isso, tá? Então, tá ali, gente. Então, aí vem a terminar aqui. Outra opção aqui. Já temos a resposta aqui correta, mas vamos ver as outras opções aqui. Que ele fala assim, ó. O indivíduo deve possuir saúde, quer dizer, o indivíduo com saúde deve possuir, aí tá lá, algum tipo de atividade física diária. Ih, essa aí é pegadinha, essa opção. Então, já pensou? Olha só como é que é legal o professor de educação física, né? Pode utilizar isso aqui, ó. Aí quem quiser, quem assiste as minhas vídeo apresentações e quiser copiar, tá aqui, ó. O professor pode aqui copiar, ó, tá aqui, ó. Ele faz uma pausa no vídeo, ó. Aí ele vai lá e copia e tem também as outras opções, ó. E aproveitar que tem também essa pergunta daqui, ó, para fazer o fechamento, né, dessa parte aqui de noção de saúde, tá? Tá aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui, ó, tá? Tá lá, pronto, beleza, né? Pronto. Então, o que que acontece? Aí tá lá, algum tipo de atividade física diária. Vamos lá. Tem pessoas que não fazem atividade física diária, mas goza de boa saúde biológica, né? Na parte psíquica e social. Mas o que que a atividade física tem a ver com isso, né? A atividade física, quando você faz uma atividade física, ele apenas vai te dar um condicionamento para você prolongar essa harmonia, para você adiar a sua condição de saúde apenas, entendeu? Ah, eu tenho, vamos dizer, a pessoa faz uma atividade física diária, aumenta, vamos dizer, a sua expectativa de vida, né? Você consegue ter mais disposição para tudo, você tem disposição para o seu trabalho, tem disposição para o seu lazer, né? Então tem a sua disposição para os seus estudos, tem disposição para em todas as áreas, né? Então é por isso que quando você goza de boa saúde, não quer dizer que você tem que fazer uma educação física. Ah, eu tenho que fazer uma atividade física para poder ter uma boa saúde biológica, harmônica e social. Não, não exatamente, tá? Então, apenas a educação física com o objetivo principal, né? Você ter um condicionamento físico, né? Para você intensificar mais o seu sistema imunológico, para você produzir mais anticorpos, né? Por muito mais tempo, né? Você apenas prolonga a sua condição de vida, a sua qualidade de vida, tá? Para você ter uma autoestima, tá? Então, uma alta autoestima, né? Então, tá? Agora tem outra aqui que simplesmente é um absurdo, né? Ele bota aqui, olha só o que ele faz. Ele bota outra opção aqui que é um bom emprego. Ué, peraí. Um indivíduo com saúde deve possuir um bom emprego. Tá. Vamos dizer que aí já entra nessa discussão na parte de quando você fala que, tudo bem, mas aí um aluno ele pode simplesmente questionar e dizer assim, professor, mas espera aí, mas as pessoas que não têm emprego, algumas podem, que não conseguem emprego, aí ficam preocupados, aí pode ter uma depressão, pode ter uma ansiedade, pode ter também, alguns cometem até suicídio. Sim, eu concordo plenamente. Mas quando você fala assim, que o indivíduo com saúde deve possuir um bom emprego, mas tá, então quer dizer que se eu tiver um bom emprego, porque o que tem aqui é esse adjetivo que ele fala um bom, quando ele fala assim, um bom emprego. Eu tenho um emprego, mas o meu emprego é bom ou não é bom? É bom ou ruim, né? É bom ou mal? Então, se eu tiver um mau emprego, então a minha condição física vai estar abalada, a minha condição de saúde vai estar abalada.
Você às vezes pode trabalhar num emprego em que não te agrada, mas você está ali trabalhando por necessidade, né? Tá lá ganhando lá né, o seu salário para você conseguir ter pelo menos assim a sua subsistência, né, para você ter pelo menos assim as condições básicas, né, de alimentação, né, para você ter um pouco, né, de lazer, então, para você ter pelo menos assim condições básicas ali, né? Aí é uma coisa que o professor, o que, que ele pode fazer? Ele discutir sobre isso, né? Lembrando que assim, meu objetivo aqui na apresentação, como eu sempre falo, né, é apenas dar a dica, né? O professor, assim, eu estou dando assim a dica de como o professor ele pode usar isso em sala de aula. Eu estou falando aqui, só estou dando assim alguns pontos de vista, algumas posições aqui. Eu estou falando aqui, mas o professor ele pode pegar isso aqui e desenvolver melhor. É só para dizer, um bom emprego, tá lá. Tá, eu tenho um emprego. Então, às vezes tem aquelas pessoas que têm um bom emprego, que têm até um bom emprego e não têm uma boa saúde biológica, não tem psicológica e social. Porque o que que acontece? Uma coisa interessante que, né, que o professor ele pode falar em sala de aula é o seguinte, que quando você tem, às vezes ali trabalhando ali, depende da área em que você atua. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham em instituições financeiras, né? Trabalham em banco, aí tem que atingir metas. E essas pessoas que trabalham, por exemplo, em call center, né? Call center ali, aí tem que cumprir meta o tempo todo. Então, em alguns que trabalham na áreas assim, na rua, né? Para fazer instalações de fios elétricos, né? Fios de telefone, né? Trabalha nesses sistemas, né, de luz, telefone, que olha o emprego dessas pessoas. Será que não pode, nessas pessoas não geram um certo estresse, né? Pode gerar um estresse? Sim, pode gerar um estresse. E às vezes estão satisfeitos com o emprego, né? Mas olha a exigência que tem que ter. Quer dizer, você acaba se exigindo e o seu chefe exigindo de você. Então aquilo causa dentro de você vamos dizer assim, um transtorno muito grande, uma turbulência, né, dentro de você, dentro do seu corpo. Como é que você vai lidar com essa área toda na parte psicológica, né? Aí você acaba tendo uma depressão, uma ansiedade, né? Pronto, tá aí, né? Beleza. Então, tá aqui. Agora, para pegar essa parte aqui, quando ele bota aqui, ó. Aí eu botei uma outra coisa que o professor, ó, tá ali. Ele pode falar também, né? Escrever ali no quadro. Ele tá dizendo assim, ó. Traço, tá aqui, ó. Aí ele fala assim: é um velho inimigo do ser humano. O que, que é um velho inimigo do ser humano? Esse velho inimigo, ele fala, ela prejudica o rendimento em todas as áreas de atuação, né? Prejudica o rendimento em todas as áreas de atuação, na parte do trabalho, na parte de estudos, na parte de lazer, nas suas relações pessoais, né? Que pode também, desde os compromissos profissionais, né? Como eu havia falado, até os pessoais. Então, quem você elegeria, né? Como um velho inimigo, né? O velho inimigo do ser humano, né? Vamos dizer, de acordo com as pesquisas feitas, né, quando a gente lê em várias fontes, né, confiáveis, né, o velho inimigo que foi considerado, aí pode dizer, o que, que o aluno pode dizer? Alguns vão dizer que é depressão, alguns vão dizer que é ansiedade, né, e outros podem dizer até que é suicídio. Olha só como é que pode, né? Mas o que foi realmente o velho inimigo do ser humano, resposta, né? Ansiedade, tá? Essa que é a resposta, segundo pesquisas. Ah, mas o aluno ele pode discordar? Totalmente. Aí o professor de educação física ele pode chegar para a turma e dizer, turma, mas vocês podem discordar, né? Vocês têm uma é, outra opinião, que não seja a ansiedade, será que você acha que pode ser suicídio, depressão, ou que a depressão esteja relacionada com a ansiedade? Porque, vamos dizer assim, ansiedade, quando a gente fala assim, é, ansiedade é justamente na parte em que você quer, está relacionado que você quer respostas muito rápidas, você quer atalhos. Então, quando muitas vezes acontece, né, diante de todo esse contratempo que nós temos, né, todo essa coisa de a gente ter pressa demais em tudo, né, ter pressa demais e você atingir uma meta, um objetivo no seu trabalho, você tem pressa demais na parte do seu relacionamento, a gente tem, vamos dizer, a gente tem pressa para tudo, né? Então, essa coisa de ter pressa para tudo está relacionada à ansiedade. E pode ver que isso é a coisa de exigir da gente mesmo, a gente exigir de nós mesmos, a gente se cobra muito. Tem aquela situação também que, vamos dizer assim, tem muita gente que acha que o problema é maior do que das outras pessoas, né?
Então, é esse que é o problema. Então, é por isso que a ansiedade está ligada através de todos esses exemplos aí que eu citei, né? E como é que pode resolver isso? É por isso que quando você vai numa consulta médica, quando você vai numa consulta psicológica, até numa consulta psiquiátrica, né? Então, muitos desses profissionais que lidam na parte, né, a parte psíquica e na parte social, eles recomendam o quê? Além dos medicamentos ali que dão, né, que eles fazem a prescrição, eles também recomendam o quê? Educação física, para você fazer atividade física, tá? Por quê? Porque você vê que a ansiedade, depressão, eles são inimigos, são, né? A ansiedade, né? Vou relacionar com a resposta aqui que foi dada, né? Que é a ansiedade, que é é o velho inimigo do ser humano. Porque a ansiedade, você pode ver, ele pode dar problema na parte do sistema imunológico. Ele pode causar problemas a respeito disso. Não só no sistema imunológico relacionados aos anticorpos, né? Mas também na parte hormonais. Aí o professor de educação física ele pode falar na parte hormonal, né? Ele pode falar nessa parte hormonal, que é relacionado com os hormônios, né? Relacionados à parte de emoções, que os hormônios que nós produzimos, né? E está relacionado com as emoções. Aí tem a dopamina, tem a serotonina, tem a endorfina, né? Então, o que acontece? Então, o professor de educação física, isso aí esses hormônios eles vão ser falados, né, nas partes posteriores, tá? Então, nessa parte 1 é apenas para dar uma etapa inicial, né, de como o professor ele pode iniciar uma aula de educação física, né, no primeiro dia de aula, tá? Então, beleza, gente, muito bom mesmo, né? Então, aqui você vê, tá lá, falando na parte de noção de saúde. Agora, pessoal, vamos falar a parte agora aqui, né, que fala de atividades esportivas cotidianas, né? Então, quando a gente fala de atividades esportivas cotidianas, que quer dizer o seguinte, né? Vamos dizer assim, atividades esportivas cotidianas que a gente tem. O que acontece, né? Quando você, por exemplo, você tem as caminhadas, né? Como a gente falado, as caminhadas, né? Você tem também corridas, né? Pessoas que fazem assim corridas, né? Disputam, tem a disputa de corridas, né? Para poder ganhar uma premiação, entendeu? Que acontece muito nas Olimpíadas, tá? Então, o que acontece? Você tem também é, andar de bicicleta, né? É uma atividade esportiva cotidiana também, né? E outra coisa também que o professor de educação física ele pode falar dentro da atividade esportiva cotidiana, que é o seguinte, né? Por exemplo, quando você está na rua, aí você vê uma mãe ou pai empurrando um bebê que está no carrinho e tomando sol. Isso é considerado atividade física? Quando você coloca um bebê no carrinho e vai tomando sol? Resposta, sim. Ele é relacionado à educação física, é uma atividade física, e de quando você coloca um bebê, né, no carrinho, né, ele tem que estar em contato, né, com o ambiente, né, externo à residência onde ele está, porque quando você está colocando um bebê para passear, isso aí também promove também atividade física para o pai e para a mãe, né, ou para o pai ou para a mãe. O que acontece? Principalmente que está relacionado a um assunto muito importante que é discutido em áreas esportivas, né? Áreas de ginástica, relacionado à vitamina D, tá? Porque você vê que a vitamina D, né? Dado logicamente, né, na aula de biologia, então o que acontece, né? Hoje em dia você tem, vamos dizer assim, vamos dizer que você pode confundir um professor de educação física com um professor de biologia, porque isso aí também, educação física, o professor tem que falar isso, também discutir na parte teórica com os alunos, relacionado à vitamina D, porque a vitamina D, ele uma vitamina, né, que vem da alimentação, né? A gente adquire através da alimentação, só que quando a gente adquire na alimentação, e uma vez que ele já está no interior do nosso corpo, né? Aí o professor de educação física, né, fala sobre isso, né? Ele fica na forma inativa, tá? Mas para você ativar a vitamina D, ele está na forma inativa. Na hora que você ingere alimentos, né, que tem quantidades enormes de vitamina D, ele está na forma inativa. Então, para que ele se ative, tem que estar exposto ao sol, tá? Porque é o sol que vai ativar a vitamina D. Aí a vitamina D já vai começar a fazer o seu trabalho. Uma vez que você acordou ele, né, que o sol acordou ele, né, ele vai ter a função de distribuir o cálcio, né, por todo o nosso organismo para poder participar do processo de ossificação, principalmente para a criança. Então você tem que colocar a criança para exposto ao sol, né?
A criança tem que tomar o sol para poder justamente o sol atuar na vitamina D, que a criança adquire através do leite materno, né? Leite materno que tem muita vitamina D. A leite materno é o alimento mais completo que existe, né? Que o professor de educação física pode falar sobre isso. Pronto. E o que acontece? Ali, aí a vitamina D atua para poder participar do processo de ossificação, para poder a cartilagem da criança, né, servir de molde para poder o cálcio se depositar ali, todos os minerais ali se depositando ali ao redor da cartilagem da criança, que está nos braços, nas pernas, né? E pronto, e acontece o processo de ossificação. Então é uma atividade física. Tudo que vem atividade física, você já tem que ligar com vitamina D, tá? Sol, tem que ligar, fazer essas ligações, trabalhar mais com a parte química, né, do processo todo, né, tá? Então você vê também é, qual é o outro tipo, por exemplo, quando você tem uma atividade física cotidiana, né? Você vê uma criança brincando no pula-pula, né? A criança está lá brincando constantemente, né? Porque a criança ela é sempre ativa, né? Tá lá. Então você vê, é uma atividade física, é muito importante também para a criança. Então por isso que toda vez que você, até uma criança que vai fazer uma consulta pediátrica, né? Os médicos falam, recomenda atividade física, tá lá. Vai recomendar atividade física, né? Que é mais outra aqui também, uma outra atividade física, ela é considerada cotidiana, né? E que deve ser considerada cotidiana, tá? Vamos dizer assim. Quando você vê também gestantes quando vai fazer yoga, né? Quando gestantes, né? Quando vai fazer atividade yoga, né? Fazendo toda que a gente vê muito assim nas reportagens que é feito, né? Que os médicos recomendam que é a gestante, né? Só da gestante às vezes está andando na rua também, caminhando, né? Trabalhando também, né? E estar grávida, ela está fazendo uma atividade física também, né? Então, mas que se é intensificar o seu condicionamento físico para ajudar tanto a mãe quanto a criança, tá? Para poder a criança ter nutrientes melhor, é bom a gestante fazer uma atividade, uma yoga, como a gente vê muito assim na televisão, fazer todos aqueles movimentos, não só a yoga, mas também todos aqueles movimentos que é feito, né, de ginástica que é feito em academia, tá? Então, gente, você vê como é que é muito importante isso, né? Quando a gente fala assim a respeito de atividades cotidianas, esportivas cotidianas, dentro da sua casa, se você tiver muitas escadas na sua casa, subir e descer a escada constantemente, tá? Tá lá, nós já falamos do objetivo principal, que é o condicionamento físico, tá lá, condicionamento físico, e a outra pergunta que é feita aqui, né? Por que, que é considerada disciplina obrigatória? Por que, que é considerada disciplina obrigatória, né? Porque a gente fica se pensando. Então, se o professor de educação física pergunta isso para os alunos, né? Faz essa questão para os alunos, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer que tá lá. Como é que seria a resposta que poderia ser? Por que, que é considerada disciplina obrigatória? Por que, que eu faço esta pergunta, né, a respeito, né? Aí vai dizer assim: ah, é porque tem a ver com aprovação, reprovação, né? Será que tem a ver com aprovação, reprovação? Tem a ver com frequência e infrequência? Sim, vamos dizer que isso aí fazem parte dos alicerces avaliativos, tá? Justamente, se ele é considerado uma disciplina é, escolar, a educação física, então ele tem que realmente tem que ter processo de avaliação, né? Então, já que agora nós temos, né, a aula teórica na educação física, então tem de fazer uma prova, né? De fazer uma prova como nas outras disciplinas escolares, tá? Então, você vê que tinha aquela, como eu falei, né, há muitos anos, né, há muitos anos que antigamente, né, o professor de educação física, né, ele não atuava em sala de aula, né? Ele não atuava em sala de aula, né? Então, por que atualmente, né, por que atualmente sim, né? Por que acontece? Então, vamos dizer que esta obrigação, né, ela tem algo por trás, né? Então, qual seria, o que tem algo por trás, né, nessa obrigação, né? Tem a ver com conscientização, tá? Tem a ver com conscientização, porque você vê, se você for dar um exemplo disso, por exemplo, vamos dizer assim na parte de um jogador profissional, né? Um jogador profissional, um jogador de vôlei, um jogador de futebol, um jogador de handebol, um jogador de basquete, né? Vamos dizer, qualquer jogador profissional, ele tem obrigação, né? Tem obrigação, já que ele é um profissional, é uma profissão para ele, né? Tá lá. Sim, porque isso é verdade. Porque você vê que se um professor, se um jogador profissional, ele tem a obrigação a seguir uma boa alimentação, né? Ele tem a obrigação de fazer os treinos, né, que é comandados pelo técnico. Ele tem
ele tem obrigação, tem todas as obrigações ali. Então, é porque ele tem que fazer exames, né? Tem que fazer exames médicos, né? Principalmente relacionados a exames de doping, né? O jogador profissional, ele tem a obrigação. Então, você pode comparar um jogador profissional com um aluno. Então, uma vez que o aluno está lá na escola e vê uma disciplina, educação física, fazer parte do currículo escolar junto com as demais disciplinas, então o aluno, ele tem obrigação sim, né? Então, a educação física, ela é uma disciplina obrigatória, reprova sim, tá? Então tem que ficar bem claro isso a respeito disso, né? Se fosse assim, não existiria nem faculdade de educação física, né? Se um aluno, né, após passar no vestibular, ele vai fazer uma faculdade de educação física, né, o que vai fazer? Ele vai ter que ter, vai estudar lá os períodos, né? Ele vai sofrer uma avaliação. Então, o professor de educação, um estudante de educação física também vai sofrer uma avaliação, vai fazer as provas e se tiver nota baixa, vai repetir o período. Não é isso que acontece? É a mesma coisa, gente. É a mesma analogia que é feito, né? Então, por quê? Por que o professor de educação física ele tem que falar isso em sala de aula para os alunos? Que vão ter sempre aqueles alunos, né, que vão dizer, eu não gosto de fazer educação física, aí vai ter aluno que vai, né, fazer de tudo, né, vai apresentar atestados, né, lógico que existem casos especiais, né, que alguns não podem fazer, né, atividade física, né, devido a algum problema que tem, né, que impede de fazer educação física, né, uma deficiência que tem, então o que acontece? Então é por isso que foi muito tempo, né, estudado a respeito disso, de fazer educação física ser também uma disciplina a ser dada em sala de aula, justamente por causa desses casos, tá? Então, então o que acontece? Mas apesar de tudo isso, todo esse debate que o professor de educação física pode fazer, né, vai ter sempre aqueles que vão ser contra, que não querem fazer educação física, que não gostam, né? Mas vão ter que fazer, porque é uma obrigação, é uma atividade, é um estudo obrigatório, tá? Então, vamos lá. Então, por que que tá, voltando, né? Então, por que que essa disciplina é obrigatória, né? Tá ali na questão. E por que que tem que ser em sala de aula, né? Por causa, como eu havia falado, né? A respeito, por causa da intensificação de pesquisas ligadas à saúde, né? Aumento maciço da quantidade de informações que nós temos, entendeu? Para o aumento da autoestima, né? E outra coisa também, né? Por causa também da qualidade da alimentação, tá, gente? Também a qualidade da alimentação. Você vê que hoje, né? Você vê que o profissional de educação física, ele pode transmitir noções básicas de alimentação, né? Então, quando você fala aqui, tá aqui. Aí ele usa aqui a tecnologia, tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá lá. Deixa eu acessar aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Ele pode, tá aqui, ó. Ele pode falar a respeito aqui, né? Porque tá lá a quantidade, a qualidade de alimentação tá aqui, ó. Ele pode falar a respeito disso aqui, ó. Tá aqui. A sugestão que o profissional de educação física pode seguir tá aqui, ó. Falar a respeito dos macronutrientes. O que são macronutrientes? Tá aqui, né? Pronto, da qualidade de alimentação. Aí fala assim, ó, carboidratos. Aí tá lá. Carboidratos, ele fornece a energia, tá? Aí exemplos, arroz integral, frutas, milho, né? Ele fornece a energia, tá? Porque aí o professor de educação física explica, né? Quando você se alimenta de carboidratos, né? Carboidratos têm energia, mas aí essa energia precisa ser extraída desses alimentos que têm nutrientes carboidratos. Por exemplo, um carboidrato que a gente estuda principal na biologia, no estudo da biologia, que é a glicose. Então a glicose ele é um monossacarídeo, né? Ele tem alta concentração de energia, ou então o oxigênio. Quando você inspira, né, o oxigênio ali, quando você está caminhando, até mesmo quando você está parado, beleza. Aí você está lá, aí esse oxigênio, ele tira essa energia da glicose, né, que você adquiriu na alimentação, tira, pronto. Produz a energia. Então você produz a energia através da respiração. Mas quando você faz uma atividade física, né, você tem a sua quantidade de oxigênio dobra, né? Você absorve mais quantidade de oxigênio e mais energia você tem. E quanto mais energia, mais condicionamento físico você vai ter, né? E tem chamado proteínas, né? Você tem que ter proteínas. Qual é a função das proteínas? Proteínas, exemplos: ovo, bife, peito de frango, tá lá. Aí o professor de educação física pode falar sobre isso e qual é o objetivo, né, das proteínas. O crescimento muscular, né, para você ter aumento de massa magra.
né? Quando você fala aumento de massa magra, está relacionado a crescimento muscular, tá certo? Então tá aí. E tem gorduras, né? Gorduras. Ah, a gordura é importante também? Sim, a gordura é importante. Você tem que ter gordura para você ter o equilíbrio hormonal, tá? Então tá ali, exemplos: azeite, abacate, coco, castanhas, né? Que tem gorduras boas, né? Vamos falar assim de gorduras boas. Aí o professor de educação física ele pode depois falar sobre isso a respeito de gorduras boas, gorduras ruins, porque você tem a gordura trans, né? Aí tem o gordura, né? Tem os seus triglicerídeos, né? Que são os triglicerídeos, são aquelas gorduras que ficam armazenados aqui ao redor aqui do abdômen, né? E que ele é armazenado essa gordura, né? Porque a gordura ela também age como carboidrato também, que também fornece energia às gorduras, tá? Mas as gorduras, elas estão ali, né? Ela tem uma função principal, mas justamente para a produção que servem de ferramenta para a produção de hormônios sexuais, né? Como temos a testosterona no homem, né? E também tem na mulher, só que no homem a testosterona tem uma quantidade maior, né? E tem estrogênio, né? Que é o principal hormônio feminino, né? E também tem no homem, mas só que o estrogênio é menor, né? No homem, tá? E na mulher, enquanto a mulher é maior. E a testosterona é menor na mulher, tá? Então, tá lá. Então você vê como é que é a importância, né? Quando você fala de qualidade da alimentação, tá? E que você tem que ter uma alimentação e que exija e tenha no seu prato um equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio de carboidratos, de alimentos que tem proteínas e também tem gordura, tá? Então tá lá. Então, o que que acontece, né? Então, o profissional de educação física, ele pode também recomendar consulta médica? Sim, pode recomendar também fazer uma consulta médica, né? Uma consulta ao nutricionista, né? Então, vamos dizer que o profissional de educação física, ele pode agir como professor de biologia, até como médico, né? Vamos dizer assim, né? Até como nutricionista também. Olha só que interessante, né? Então, você vê que e também questões, o professor fala também de questões polêmicas, né, sobre doping, né, a respeito, né, principalmente, né, em eventos mundiais, né, como acontece nas Olimpíadas, né, Copa do Mundo também, tá? E tem também falando a respeito também muito também que é um assunto que também deve ser muito se levado em conta também é o sedentarismo, gente. Olha só o sedentarismo, tá? Então você vê que dentro do sedentarismo, né, aí a pessoa pode desenvolver obesidade, né, e também outra coisa muito também importante que o professor de educação física deve falar em sala de aula, né, na parte teórica, né, estou sempre enfatizando, né, repetindo, sendo repetitivo, falando teoria, sala de aula e tudo, para ficar bem enfático ali e mostrar para a turma, né, que desse jeito que a aula se torna interessante, tá? É a respeito do índice de massa corporal que o professor de educação física ele pode falar, desse IMC. Aí o que, que ele pode fazer? Ele pode fazer perguntando para cada aluno, se cada aluno. Olha só que interessante também, né? No primeiro dia de aula, o professor falar sobre isso, ele pode falar para cada aluno, assim, perguntando assim, qual o seu peso e sua altura? Porque tem aquele índice de massa corporal, índice de massa corporal ali, que o professor pode colocar no quadro a respeito dessa fórmula, para poder saber qual é a condição de cada um deles, né? Aí vai ter um que vai ter normal, o outro vai apresentar sobrepeso, aí tem aquela tabela, né, que o professor de educação física pode apresentar. Então, o professor de educação física ele pode falar a respeito também do índice de massa corporal, para saber como está o sedentarismo de cada aluno. Seria interessante falar sobre isso, né? Tá legal? Então, aí o que, que pode acontecer? Aí o professor pode fazer perguntas aos alunos, né? Pedindo opiniões ligadas à pergunta, assim, ele perguntar qual é a importância da educação física nas escolas, né? Qual a importância da educação física nas escolas? O que que vocês acham disso, né? O professor perguntando isso, né? Então, e você vê que tudo isso, né? E tudo isso que precisa ser falado aos alunos, né? Para despertar o interesse deles, né? Para evitar o quê? Para evitar perguntas do tipo, por que eu tenho que aprender educação física, né? Ah, não vou fazer educação física não, porque educação física não reprova, quer dizer, implantam isso na cabeça de alguns, né, que a educação física não reprova, né, que fala, quer dizer, aí a disciplina acaba levando a má fama, né, por causa disso, né, porque fala, porque não reprova, eu não vou fazer, então não vou ser reprovado, né. Tem que ter muito cuidado com isso hoje em dia, né? Justamente ligado às pesquisas, a quantidade de informações está muito grande, a gente está adquirindo muitas informações, a área de conhecimento aumentando muito a respeito, tá? Então tem que deixar bem claro, colocar isso na cabeça do estudante a respeito disso, tá?
Então, aí tem outra pergunta que é feita, né? O que isso vai me servir na minha vida, né? O que que isso vai me servir na minha vida, né? Ah, eu vou ser advogado, vou ser engenheiro, vou ser contador, e a educação física não vai se fazer presente, né, na minha vida profissional após eu sair da escola, né? Muito pelo contrário, né? Quando você promove é por isso que o nome diz educação física, né? Você tem uma educação na sua atividade corporal, né? No seu corpo, né? Na sua máquina humana, tá? Então, o que que acontece? É, Lembrando que o surgimento da educação física, a origem da educação física, ela foi baseado na observação da natureza, baseado em animais que já exercem a sua atividade física por natureza, né? Então ele já nasce, o animal, diferente da gente, os animais, os demais animais, eles já fazem atividades, né? Já está assim inseridos lá na sua raiz, né? Na sua raiz biológica, né? Na sua raiz hereditária, no seu DNA. Já está dizendo lá que aquele animal é pronto para fazer executar uma determinada função. Tem aquele animal que executa uma determinada função, o seu potencial biológico de subir em árvores. Tem aquele que tem o potencial biológico de ser um corredor com o objetivo de capturar a presa. Então, você vê, tem aqueles animais que têm aquele objetivo, já nasce já com a capacidade de planar, de voar, né? Então, o homem se inspirou nos animais, né? Para poder ele mesmo adotar técnicas, né? Metodologias para poder a gente fazer atividades esportivas semelhante ao que faz os animais. A natação, para você ver, né? Que foi baseado na atividade do golfinho, da baleia também, que é uma excelente nadadora. A baleia é uma nadadora eficaz, excelente, né? O golfinho também, que é o excelente, né? Também um tubarão. Então, tudo isso tem alguma coisa a ver com a observação na natureza, tá? Aí vai faz a pergunta: o que que os animais surgiram? Então, o que que eles estão querendo passar para a gente, né? É uma pergunta boa que pode ser feita, tá? Então, o que que acontece? Justamente, né, a partir dessas ideias distorcidas, né, criadas pelo próprio estudante, né, que educação física, né, não é importante para mim e tudo, né, que precisam ser expulsas de dentro da mente dele, tá? Porque o que que acontece, né? É, Tem que mandar essas ideias deturpadas que o estudante tem para o espaço, tá? Então, o que que acontece? O estudante, né? Você vê que o estudante, né? Ele que sai da vida estudantil, né? E vai iniciar, né? A fase de mercado de trabalho, né? Então, o que que acontece, né? Então, se esse estudante, né? Ele teve uma boa base, né? Teve bons profissionais, né? Que transmitiram conteúdos, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os aspectos. Então, o que que acontece, né? Ele talvez vai dizer assim: a educação física, né, contribuiu para o meu rendimento nos estudos e também no trabalho, porque é esse que é o objetivo também, né? Quando você fala aqui do objetivo principal, que é o condicionamento físico, né? Então, se a gente for botar um objetivo secundário, mas é justamente isso, né? Porque você vê que a educação física, a prática, ela contribui para o rendimento nos estudos e também no seu trabalho, para que você saia da escola, você tenha uma noção básica, né? Porque o que interessa não é em cada disciplina escolar, não só na educação física, ele te dá a cada disciplina, ele te dá a base. Ele te dá a base para que você saia da escola já com uma base e você vê o que, que você pode fazer. Você vai carregar com você, né, a conscientização. É esse que é muito bacana, né? Então, tá, vamos dizer que a educação física ela contribui junto com as outras disciplinas, né? O profissional de educação física, ele é um bom contribuinte para que o aluno ele saia da escola com uma conscientização, né? Tá? Então, o que que acontece? Você vê que a prática esportiva, né, faz desenvolver o cérebro, tá? Faz desenvolver o cérebro, tá aqui. É por isso que tem essa reportagem que fala aqui, ó, que fala a respeito do cérebro rejuvenescido. Tá aqui, ó, cérebro rejuvenescido. É tanto que fala aqui na reportagem, que ele fala assim, que, vamos dizer aqui, aí professor de educação física, bom, no caso eu tenho aqui meu recorte, né, esse aqui é uma relíquia, né, uma relíquia, né, muito preciosa, tá aqui, que fala a respeito do cérebro rejuvenescido, né? Então você vê que a prática esportiva, ele faz desenvolver o cérebro, né? Consequentemente, o raciocínio. Então tá aqui. Aí ele fala aqui a respeito, né? Ó, os neurônios, células do sistema nervoso,
nunca se reproduzem, certo? Aí fala errado. Parte do cérebro responsável por formar novas memórias, eles não param de nascer. A proliferação é ainda maior quando fazemos exercícios e quando nos relacionamos com outras pessoas. Então, na parte de relacionar com outras pessoas, lembra que eu falei que é a respeito da parte de harmonia psíquica e harmonia social? Olha só que coisa, né? Então, tá lá. Então, e fala aqui, e quanto mais nos dedicamos a aprender coisas novas, mais eles se reproduzem. Mas isso é verdade, gente. Quanto mais você aprender coisas novas, quanto na parte de intelecto, né? E quando você faz atividade física, né? O que que acontece, né? Os neurônios, eles se reproduzem mais. Eles se reproduzem mais, né? Então tá aqui. Aí ele fala a respeito, mais aqui que fala, né? Por exemplo, aí ele diz assim, ó, você sabia que o cérebro é movido à glicose e gasta 500 calorias, o equivalente a uma xícara de açúcar, para funcionar durante o dia, independente das atividades que você exerça, tá? Tá ali. É independente das atividades que você exerça. Aí já é na parte já de modalidade de ensino biológico, né? Que o professor de educação física pode falar a respeito disso, né? E que a cada minuto, nada menos do que 750 ml, o conteúdo de uma garrafa de vinho, de sangue, passam pelo órgão, ou seja, passam pelo cérebro que ele está falando, porque o artigo é relacionado a cérebro rejuvenescido, tá? Aí o professor de educação física ele pode pegar um artigo aqui, um semelhante a esse aqui, que fala de cérebro rejuvenescido, e quando você quer rejuvenescer o seu cérebro, né, você pode ter uma atividade física, né, fazer boas relações interpessoais. Olha que interessante. Então tá aqui, isso aqui é um exemplo de introdução motivacional que o professor pode usar usando o artigo de jornal, tá aqui, né? Tá lá. Vamos ver se tem mais aqui a respeito aqui, mais alguma coisa que fala, né? Aí ele diz assim, só para poder complementar que isso aqui é importante, né? Que ele fala assim, precisamos dormir para que o cérebro fixe o que foi aprendido durante o dia, né? Se deixarmos de dormir uma noite, tudo que foi aprendido naquele dia se perde, né? E deixa muito claro a diferença entre dormir para aprender e aprender dormindo, tá lá. Quando estamos dormindo, não aprendemos nada, tá? Então, pessoal, tá ali, né? Muito interessante isso aqui, né? E tá aqui, ó. E tem esse artigo aqui de jornal aqui também, ó. Tá aqui, ó. Tá lá. O professor de educação física ele pode falar, ó. Tá aqui, ó. Tá? Aqui o artigo aqui que fala aqui, ó. Tá? Tá aqui o artigo, ó. Pronto, beleza. Aí ele fala aqui. Alimentos são fonte de energia e disposição. Tá lá. Aí tem a ver com isso aqui que eu falei. Ó, tá aqui. A respeito disso aqui, ó. Pronto, tá aqui. Beleza? Ó, tá lá, né? Dos macronutrientes. Aí ele diz assim, ele fala: quem tem uma rotina agitada deve se alimentar de maneira saudável para ter disposição, né? O ideal é investir em alimentos leves e funcionais, o que ajuda a manter o pique, né? Se o objetivo é continuar disposto o dia inteiro, consuma já no café da manhã pães e biscoitos feitos com cereais integrais. No almoço, o arroz integral é outra boa pedida, assim como os alimentos ricos em ômega 3, né? Como peixes, linhaças, chias e nozes, tá? Aí tá lá, na hora do lanche, opte por maçãs, bananas e açaí. Essas frutas são fontes de vitaminas. Olha só, que eu havia falado a respeito da vitamina D, né? E minerais que ajudam o corpo a funcionar melhor e produzem energia, que tem na parte dos carboidratos e também gorduras, tá? E na parte dos fontes de vitamina e minerais, justamente minerais como o cálcio, né? O cálcio ele começa a ser distribuído por todo o nosso corpo, né? Com a ação da vitamina D, né? E que a vitamina D é ativada pelo sol, como eu havia falado, tá? Outro petisco fácil de levar na bolsa é a amêndoa, rica em proteína e gorduras boas. E aí mostra aqui, né, nesse artigo, tá aqui, ó. Mostra nesse artigo, né, a pessoa fazendo uma atividade esportiva, né, prancha, né, tá aqui, ó, né. Aí ele fala assim, pessoas com rotinas agitadas, né. Então, quando você fala de atividades esportivas cotidianas, né, tem aqueles que seguem uma atividade esportiva cotidiana de uma maneira mais intensa, né? Uma rotina mais agitada. Justamente é o que mostra aqui na foto, né? Essa parte aqui da pessoa, né? Tá lá. Que pratica, né, o surf, né? Tá aqui.
Aí ele fala: pessoas com rotinas agitadas devem consumir alimentos que forneçam energia, porque ele tem que ter uma energia muito assim, bem maior, né? Porque ele vai fazer uma atividade esportiva aqui bem intensa, tá? Olha que interessante mostrar isso aqui. E aqui, tá aqui, ó, para mostrar aqui, ó. Monitoramento Futebol Clube. Lembra que eu falei a respeito de que a educação física, né, ela é obrigatória, né, a respeito disso, comparando com, por exemplo, com um jogador profissional? Tá aqui, ó. É o que mostra aqui o artigo. Aí o professor de educação física ele pode mostrar esse tipo de artigo aqui. Aí que fala assim que aí tá lá, análise de desempenho, os treinos coletivos são filmados. Este material de vídeo é transmitido para um computador, onde programa cálculos, né? Faz o cálculo de dados estatísticos sobre cada jogador, além de monitorar a sua movimentação em campo. Olha só, existe então uma sensação de obrigatoriedade aí que você vê, né? Aí é feito o exame de creatinina quinase, que o professor de educação física pode falar. Ele pode dizer, a partir de uma amostra de sangue colhida 24 horas após os jogos, é possível identificar, através da enzima creatina quinase, o nível de desgaste do atleta. Quanto maior esta concentração, maior o desgaste. Então, quando você vai fazer um exame, né, de sangue, o exame da creatina quinase, então essa creatina quinase ele é um indicador para mostrar o quanto você teve um desgaste físico quando você faz uma atividade esportiva muito intensa, né? Principalmente jogador de futebol que corre de um canto para outro todo o tempo, né? Olha o desgaste físico que esse profissional tem, né? E você tem, tá lá, aí tem sensores fotoelétricos, aí mostra aqui a parte assim, que hoje nós temos a tecnologia. É por isso que fala, gente, que cada vez mais assim, esse artigo de jornal aqui, né? Está mostrando, assim como os outros, a quantidade de informações, quanto mais temos, né, a gente consegue adquirir através de pesquisa ligada à saúde. Olha quantas informações que nós temos, né, e que isso tem que ser falado na parte teórica. Daí a razão de a educação física tem que também fazer parte da parte teórica e tem que ser dada em sala de aula, né? Quando o professor de educação física não está atuando na quadra para fazer a parte prática, tá? Isso aqui é muito importante que é a respeito disso. E aqui, né, tem esse cartaz aqui, ó, a respeito que fala, tá aqui, ó. O professor de educação física, né, tá aqui, ó. Ele pode falar aqui, ó, a respeito, tá aqui, né? Ele pode falar a respeito aqui, ó. Pronto, ó. Que você tem o sistema esquelético, né? Tem o sistema cardiovascular e o sistema neuronal. Então, esse cartaz aqui mostra tudo que foi falado nessa parte 1, né? Na parte do sistema esquelético aqui, ó, tá? Que é a formação do nosso esqueleto, né, através da atuação da vitamina D, né, como havia falado, no sistema cardiovascular, ó, do coração, né, em relação a mandar nutrientes, que você tem um coração que tem a função de bombear o sangue e mandar os nutrientes para todos os órgãos, porque nós precisamos ter energia desses nutrientes, né, vindos da alimentação, como foi mostrado aqui. Tá aqui, ó, novamente eu falo aqui, ó. Tá? Tá aqui, tá? E você tem aqui o sistema neuronal daqui, ó, dos neurônios, né? Do sistema nervoso, que está relacionado àquela coisa da parte psíquica, né? Da parte social, ligada à depressão, né? Ligado, né? À ansiedade, né? Então, pessoal, você vê que interessante como é que pode aqui, ó, o material que pode ser usado. Então, isso que eu falei faz parte da introdução motivacional que você pode usar que é relacionado com metodologia e técnica, né? A parte técnica, né? Que você tem aqui disponível os recursos. Então é isso, tá? Então, pessoal, essa parte 1 aqui, tá aqui, ó, tá? Tá lá. Essa dica aí foi dada nessa parte 1, né? Aí o professor de educação física quiser seguir essa parte 1, né? Que espero que se seguir, espero que isso sirva, né? Que isso atinja o objetivo em sala de aula, que chamar a atenção do aluno, né? Despertar o interesse do aluno, tá certo? Então, pessoal, tá? Valeu, então, até lá.